Boa tarde, meus amigos. Quero desejar a todos uma boa tarde. E dizer que nesse momento eu queria trazer uma passagem da Bíblia que se conta lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Para todos os que vão estar assistindo a esse vídeo do YouTube, na Facebook, aqueles do YouTube, depois que assistir, dá o seu like, tá bom? Pra gente ver quem tá assistindo e quem não tá. Então eu queria trazer assim a palavra de Deus nessa tarde lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante. Diz assim, palavra de Deus: E veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse o Senhor: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vos estenderei pele, e porei em vós o fôlego de vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu a ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: Profetiza ao fôlego de vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego de vida: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro cantos do vento, ó fôlego de vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, pois como ele me ordenou. Então o fôlego de vida entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então, eu quero dizer para você nessa tarde, é uma profecia a qual Deus trouxe a Ezequiel. E o vale de ossos secos, o verdadeiro significado da visão de Ezequiel. Você pode estar perguntando, você pergunta, um dos textos mais lindos que acho nas escrituras sagradas é a visão do vale de ossos secos, que o profeta Ezequiel teve. Mas confesso que tenho um pouco de dificuldade de entender o que isso significa para nós hoje. Qual seria o significado real do vale de ossos secos naquela época e para nós nos dias de hoje? Caro leitor e caro ouvinte, é muito importante quando lemos a Bíblia, a primeira interpretação que devemos fazer é que aquela palavra significou no momento em que foi entregue para os seus destinatários. Na sequência, podemos analisar o que Deus quis nos comunicar, deixando registrada para nossa leitura, pensar em aplicações para a época atual que não fica sentido original do texto. Vamos fazer isso juntos. O que aconteceu no Vale de Ossos Secos? O que aconteceu no Vale de Ossos Secos? Essa é a primeira pergunta. O que aconteceu no Vale de Ossos Secos? No capítulo 37 do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele narra uma visão dada pelo Espírito de Deus.
onde ele foi levado ao meio de um vale, uma espécie de cemitério, cheio de ossos de pessoas que estavam totalmente secos. O que demonstra que essas pessoas haviam morrido, né? Claro, há um bom tempo. A seguir, Deus faz uma pergunta a Ezequiel: se era possível que aqueles ossos voltassem à vida. Deus manda Ezequiel profetizar aqueles ossos, que eles voltariam a se transformar nas pessoas que eram. Ou seja, o profeta deveria falar a pessoas que estavam mortas. Segundo, a Bíblia diz que Ezequiel profetizou e os ossos começaram a se mexer, juntando-se cada um ao outro de acordo com o corpo que pertencia. Olha, interessante. Cada parte do corpo, cada parte daquele corpo que estava espalhado, aquelas pessoas, aqueles ossos se misturaram, um osso no outro, misturaram. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para o profeta Ezequiel para profetizar sobre os ossos secos. E a Bíblia diz que aqueles ossos, eles quando começaram a se juntar osso no seu osso, cada um juntou-se naquele que era dele, daquilo que era cada um de cada um, não foi misturado, um osso no seu próprio osso. Na sequência aparecem tendões, a musculatura e a pele, fazendo com que os corpos ficassem novamente íntegros. Porém os corpos estavam sem vida, e Deus manda que o profeta profetize a volta ao espírito de cada respectivo corpo. Isso acontece de forma milagrosa, um exército de vivos aparece de forma grandiosa. O que a Bíblia ensina sobre o corpo, alma e espírito? Vamos lá. Não, isso aqui vamos voltar. Terceiro, o real significado do vale de ossos secos. Deus passa então a explicar a Ezequiel quem eram os ossos secos e qual era o simbolismo que aquela visão dos ossos secos representava naquele momento para o público e a qual Ezequiel estava dando essa mensagem. Os ossos secos eram toda a nação de Israel. Os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Então me disse o filho do homem: esses ossos são toda a casa de Israel. Ezequiel 37:11. Mas por que a nação de Israel é comparada aos ossos secos? Uma pergunta: por que será? B. A nação representada pelos dois reinos da época, Judá e Israel, foram entregues aos inimigos, porque tanto seus reis quanto o povo haviam se desviado dos caminhos do Senhor e quebrado a aliança. O reino do norte, que é Israel, foi conquistado pelos assírios. E o reino do sul, Judá, seria conquistado pelos babilônicos. Toda essa situação gerou no coração do povo de Deus o seguinte sentimento: eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Ezequiel 37:11 fala isso. Ou seja, o povo sentia-se destruído, sem esperança, sem vida, assim como os ossos secos em um cemitério. O que significa os ossos secos voltados à vida? Vamos lá agora. O que significa os ossos secos voltados à vida? A profecia de Deus dada a Ezequiel é explicada e significa que Deus iria transformar o seu povo, agora morto e seco espiritualmente, escravo de outras nações, em um povo cheio de vida e vitória. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus iria conduzir, Ezequiel 37:12 fala isso. Deus iria conduzir seu povo, agora sendo como ossos secos, novamente à vida. Eles novamente estariam vivos, libertos, para andar nos caminhos de Deus. Porém, vós, o meu espírito,
e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse, isto eu fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37:14, está escrito isso. O que o Vale de Ossos Secos significa hoje em dia? Conforme vimos, a descrição do Vale de Ossos Secos foi objetiva e com foco no povo de Israel. Esse é o significado real dessa visão do profeta. No entanto, o povo de Israel e a forma, mas esta vida capaz de transformar o seco em algo abundante exige de nós, ossos secos, que tenhamos um coração arrependido e humilde para voltar à presença de Deus. E por fim, não existem impossíveis para Deus. Ele governa tudo de forma soberana e com todo o poder. Se Deus pôde retomar a vida de um cemitério cheio de ossos secos, destruídos, se Deus pode restaurar a esperança dos ossos, de ossos sem vida, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na vida das pessoas? Se você está no vale de ossos secos, se você é um desses ossos sem vida, cheio creio que o Senhor pode te restaurar. Clame a Ele por isso e veja um milagre acontecer na sua vida. Analisa para você ver. Se Deus pôde salvar, fazer com que aqueles ossos secos, pessoas destruídas, mortas, espiritualmente e fisicamente, se Deus pôde ressuscitar aquele vale, aquele cemitério de ossos secos, se Ele pôde ali fazer aquele grande milagre, ressuscitar aquela nação que estava destruída, que é o povo de Israel e o povo de Judá. Judá estava escravo da Babilônia, Israel estava escravo dos assírios. Se Deus fez com que o seu povo, tanto Judá, saísse da Babilônia, quanto Israel fosse liberto pelos assírios, como nos dias de hoje Deus não pode fazer com a nação, com o povo? Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Do mesmo Deus que fez com que o povo de Israel saísse da escravidão, sendo escravo da Síria, o mesmo Deus que fez com que Judá saísse da Babilônia, fosse liberto, deixasse de ser escravo da Babilônia, o que Ele não pode fazer no dia de hoje? É o mesmo Deus que pode tirar você da escravidão, do pecado. É o mesmo Deus que pode te livrar das garras do inimigo e pode fazer você uma grande nação, um povo. Pode fazer de você um exército. Esse Deus não mudou. Esse Deus continua sendo o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele continua fazendo, o mesmo Deus que fazia milagre no passado é o mesmo Deus que continua fazendo milagre no dia de hoje. O mesmo Deus que curava no passado é o mesmo Deus que continua curando no dia de hoje. O mesmo Deus que libertava no passado é o mesmo Deus que continua libertando nos dias de hoje. O mesmo Deus que curava lepra, curava câncer, o mesmo Deus que curava cego de nascença, é o mesmo Deus que dava visão, curava surdos, é o mesmo Deus que continua hoje curando e libertando, transformando, dando visão a cegos. Somente basta nós conhecer a verdade. Como diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não se afastou de nós, é nós que se afastamos dele. É nós que se distanciamos dele. É nós que saímos da presença dele. É nós que saímos do caminho. E criamos, muitas das vezes, atalhos. Não seguimos o caminho reto, o caminho que leva à salvação eterna.
Quando o que era difícil se torna impossível muitas das vezes, para nós, para o homem e a mulher, ele começa a agir. É no momento difícil, é no momento de dificuldade, é no momento que quando nós pensamos que está acabado, que está destruído, é a hora que Deus age. Vemos aqui nessas pequenas palavras que eu tenho falado anterior, aconteceu com Israel, aconteceu com Judá. Quando o povo de Israel acharam que estavam acabados, que estavam como aqueles ossos secos, destruídos, a nação de Israel estava destruída, que estava ali como aquele vale de ossos secos, Deus deu uma palavra ao profeta. Deus deu uma ordem ao profeta. Vai lá e profetiza sobre aqueles ossos, sobre aquela nação. Eu vou destituir, eu vou construir, eu vou fazer aquela nação voltar a quem ela era. Aquela nação que outrora estava acabada, destruída, como aqueles ossos, Deus mandou o profeta ir lá profetizar para aquela nação se tornar ter vida. E aquela nação tornou ter vida, o povo de Israel voltou para a sua terra, voltou a ser Israel, e até hoje está lá como Israel. O povo de Judá também é a mesma situação, estava escravo da Babilônia, o povo voltou para Judá e hoje é uma grande nação. E ele continua sendo Deus. Nos dias de hoje ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou. Então fica com essa mensagem e que você venha ter uma tarde de bênçãos, de vitória, que você venha ter uma tarde de reflexões, que você venha trazer em memória essa pequena ilustração da palavra de Deus e que você coloque na sua mente como reflexão, venha refletir na sua vida hoje, como que está a sua vida, o que você pode fazer para mudar, fazer a mudança acontecer na sua vida nos dias de hoje, porque ele não mudou. O mesmo Deus que operou no passado continua operando nos nossos dias de hoje. Então fique com essa mensagem e que a bênção de Deus venha vir sobre a tua vida e que você venha ser abençoado, agraciado pela promessa, a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa no dia de hoje. Fica com essa palavra e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.